Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula online de matemática. A aula de hoje é a resolução do exercício sobre propriedades das potências. Esse exercício é o panorama das páginas 34 e 35 e foi passado na aula anterior. E vamos começar com a questão 55. Nessa questão, temos uma expressão numérica. Essa expressão numérica foi chamada de E. E a questão quer que façamos a multiplicação dessa expressão E por 0,1. Então, o primeiro passo é achar o valor dessa expressão numérica. Lembrando que nas expressões numéricas temos que obedecer à prioridade das operações. Primeiramente, resolvemos as potências e as raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Então, iremos começar com as potências. Vamos repetir o 10 elevado a menos 4 e vamos resolver essa potência. 10 elevado a 2 elevado a 5. Temos aí uma potência de potência, então a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. A mesma coisa a gente vai fazer no denominador. Temos também uma potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Em seguida, temos uma multiplicação de potências com a mesma base. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 10 dá 6. E a gente repete o denominador. Agora, temos uma divisão de potência com a mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Achamos o valor da expressão numérica E, que é 10 elevado a 2, e agora vamos multiplicar por 0,1. 10 elevado a 2 é a mesma coisa de 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, 100 vezes 0,1 é igual a 10, que é a alternativa B. Questão 56. O número 0,00001, escrito na forma de potência de 10, é 10 elevado a 4, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a 5 e 10 elevado a menos 5. Essa questão dá para resolver por notação científica, onde o número em notação científica tem que ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. E em notação científica, dá para resolver só com o deslocamento de vírgula. Se a vírgula se deslocar para a direita, o expoente vai ficar negativo. Se a vírgula se deslocar para a esquerda, o expoente irá ficar positivo. Nesse exemplo, para seguir a regra de notação científica, a vírgula tem que deslocar para a direita. Então, eu já sei que o meu expoente ficará negativo. E o valor do expoente será a quantidade de casas que a vírgula irá se deslocar. Nesse exemplo,
a vírgula se deslocou 5 por 5 casas. Então, o expoente será igual a menos 5. Menos porque se deslocou para a direita e 5 que foi a quantidade de casas. Então, esse número em notação científica é 1 vezes 10 elevado a menos 5 e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta é 10 elevado a menos 5, que é a alternativa D. Questão 57, temos uma expressão numérica e para solucionar essa expressão, é importante lembrar que menos 1 elevado a 201 é igual a menos 1, pois a base é um número negativo e o expoente é ímpar. Menos 1 elevado a 200 é igual a 1, pois a base é um número negativo e o expoente é par. Temos também nessa expressão 0 elevado a 4, que é igual a 0. Para quem não lembra, se temos uma potência com base 0, não importa o expoente, o resultado sempre será 0. Então, nessa expressão numérica, a resposta será a alternativa A, 0. Questão 58. Calculando menos 6 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, dividido por menos 2. Lembrando novamente que na expressão numérica sempre começa pelas potências. Então, menos 6 ao quadrado é igual a 36. E 3 ao quadrado é igual a 9. Então, teremos a seguinte expressão. 36 dividido para 9 dividido para menos 2. 36 dividido para 9 é 4. E 4 dividido por menos 2 é menos 2. Então, a alternativa correta é a alternativa D, menos 2. Questão 59. O resultado de menos 7 mais 2 ao quadrado é 25, 81, menos 25, menos 81. Nessa expressão numérica, temos um separador e a prioridade é sempre as operações dos separadores. Então, vamos começar resolvendo menos 7 mais 2, que é igual a menos 5. E em seguida, resolvemos a potência. Menos 5 ao quadrado é igual a 25, que é a alternativa A. Questão 60. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 4 é igual a 9 elevado a menos 1, 1 terço, 3 elevado a menos 12 e menos 1 terço. Temos nessa questão uma multiplicação de potências com a mesma base. Então, utilizamos a propriedade de potência, que repete a base e soma os expoentes. Repete o 3 e soma 3 menos 4, que é igual a menos 1. Nos casos especiais, eu falei que é uma potência com o expoente negativo é igual ao seu inverso com o expoente positivo. Então, o resultado dessa questão é 1 terço, que é a alternativa B. Questão 61. Menos 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 3 é igual a 7 elevado a 5, 7 elevado a 6, menos 7 elevado a 5 e menos 7 elevado a 6. Menos 7 ao quadrado é igual a 49.
vimos que potência com base negativa, se o expoente for par, o resultado é positivo. Então, menos 7 ao quadrado é 49. E 49 também pode ser escrito como 7 ao quadrado. Então, trocando menos 7 ao quadrado por 7 ao quadrado, vamos ter 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 3, que resolvendo pela propriedade multiplicativa de potência, potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, a resposta é a alternativa A, 7 elevado a 5. Questão 62. A quinta parte de 5 elevado a 555 é 5 elevado a 111, 1 elevado a 111 ou 5 elevado a 554. A quinta parte é uma divisão por 5, então temos aí divisão de potência com a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 555 menos 1, 554. Então, a alternativa correta é a alternativa D, 5 elevado a 554. Questão 63. 1/4 de 4 elevado a 100 é 4 elevado a 25, 4 elevado a 50, 1 elevado a 25, 4 elevado a 99. 1/4 é uma divisão por 4. Então, 4 elevado a 100 dividido para 4, divisão de potência da mesma base, repete base, subtrai os expoentes. Então, a resposta é 4 elevado a 99, alternativa D. Questão 64. O resultado de 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a menos 2 dividido para 5 elevado a menos 4 é igual a... Não sei se vocês perceberam, a resposta dessa questão não está em nenhuma das alternativas. Por quê? 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a menos 2, resolvendo essa multiplicação, vai dar 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a menos 4, repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aí vai dar 8. A resposta seria 5 elevado a 8 e não tem nenhuma dessas alternativas. A alternativa B seria correta se fosse 5 elevado a 4, né? Se fosse 5 elevado a 4, a alternativa correta seria a B, que era o resultado igual a 1. Por quê? 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a menos 2 dá 5 elevado a 4. E 5 elevado a 4 dividido para 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 0, que é igual a 1. Então, se vocês perceberam esse erro, sinal que vocês estão atentos às resoluções das questões. Beleza? Questão 65. O resultado de 9 elevado a 5 mais 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 9 elevado a 5 é 9 elevado a 6, 9 elevado a 45, 9 elevado a 50, 950. Nessa questão, é importante lembrar que multiplicação é uma adição de parcelas iguais, que é o que temos nessa questão, tá? O 9 elevado a 5, ele está se repetindo 9 vezes em forma de adição,
Então, temos aí uma multiplicação. Então, temos 9 vezes de 9 elevado a 5, multiplicação de potência da mesma base, repete a base e soma os expoentes. A resposta correta é a alternativa A. Questão 66. Temos uma expressão numérica e, simplificando essa expressão, teremos como resultado o número 1, que é a alternativa A. Lembrando que em expressões numéricas, resolvemos sempre as operações dos separadores em primeiro lugar. Então, resolvendo essa operação desse parêntese, temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Novamente, vamos ter aqui uma potência de potência que repete a base e multiplica os expoentes. Dentro do colchete, teremos divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 0 elevado a 3. 2 elevado a 0 é igual a 1. E 1 elevado a 3 é igual a 1. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Questão 67. Identifique cada afirmação abaixo como verdadeira, V, ou falsa, F. Nessas afirmações, a primeira afirmação é uma afirmação falsa, porque você só poderia fazer essa operação de forma separada se fosse uma multiplicação, e aí não é uma multiplicação, é uma adição, então você não pode separar em duas potências, tá? Então, a primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira, porque o 2, o expoente 2, é somente do 4, né? Então, repete o sinal e resolve a potência 4 elevado a 2, que dá 16, e a resposta realmente é menos 16 nessa segunda afirmação. Nessa terceira afirmação, é uma afirmação falsa. Você não pode fazer operações de adição de potência com a mesma base. Seria verdadeira se fosse uma multiplicação. Aí sim, ia repetir a base e somar os expoentes. Então, a alternativa correta é a alternativa B, falsa para a primeira afirmação, verdadeira para a segunda afirmação e falsa para a terceira afirmação. Questão 68. A fração 2 elevado a 30 dividido para 8 é igual a... Esse 8 dá para transformar em uma potência de base 2, que 8 é igual a 2 elevado a 3, e agora teremos uma divisão de potência com a mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, 30 menos 3 dá 27, então a alternativa correta é a alternativa B. Questão 69. O resultado de 3/4 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 0 dividido para 4 é igual a 0, 3/4, 4, 1/4. 3/4 elevado a 0 é uma fração elevada a 0, que sabemos que é igual a 1. E 3 elevado a 0 dividida por 4 não é igual a 1, porque o 0
é expoente somente do 3. Então, 3 elevado a 0 é 1, e temos aí uma fração 1/4. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resolvendo essa operação, teremos como resposta 4, que é a alternativa C. Questão 70. Qual opção a seguir corresponde ao número 0,064? Esse número ele pode ser transformado em fração. Então, transformando em fração, teremos 64 dividido por 1000. 64, transformando esse número em uma potência, teremos 4 elevado a 3, e 1000 em forma de potência é 10 elevado a 3. Essas potências têm o mesmo expoente e temos aí uma divisão. Então, podemos fazer a operação com as bases e repetir o expoente. 4 sobre 10, dá para simplificar essa fração. Dividindo tudo por 2, teremos 2/5. 2/5 elevado a 3 é a resposta, que é a alternativa D. Questão 71. O valor da expressão 1.234 elevado a 3 dividido por 2.468 elevado a 3 é. Nessa questão, dá para resolver da mesma forma como a questão anterior. Temos aqui uma divisão de potências com o mesmo expoente. Então, vamos fazer a operação com as bases e repetir o expoente. Formamos uma fração e essa fração dá para ser simplificada. Eu vou dividir o numerador e o denominador por 1.234, que dará 1/2, né? 1/2 elevado a 3 é igual a 1/8, que é a alternativa B. Questão 72. O resultado de menos 0,6 elevado a 7 dividido por menos 3/5 elevado a 4 é. Transformando menos 0,6 em fração, teremos 6 sobre 10. 6 sobre 10 dá para simplificar, fazendo a simplificação de 6 sobre 10, dividindo tudo por 2, teremos uma fração menos 3/5. Agora, observem que temos divisão de fração com a mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Teremos menos 3/5 elevado a 3, menos 3 dividido para 5 é a mesma coisa que menos 0,6. Isso tudo elevado a 3 será igual a menos 0,216, que é a alternativa D. Questão 73. Tiburcina comprou várias galinhas campeãs em pôr ovos. Ao testar a eficiência das galinhas, ela observou que de minuto em minuto o número de ovos das cestas duplicava. Exatamente às 12 horas, a cesta estava cheia. A que horas a cesta estava pela metade? A questão diz que de minuto em minuto o número de ovos duplicava. O número de ovos dobrava a quantidade. Então, se ela estava cheia de 12 horas, 1 minuto atrás,
ela estava pela metade. Então, a resposta é a alternativa D, 11 horas e 59 minutos. Questão 74. Temos uma expressão numérica, lembrando que as expressões sempre damos prioridade às operações dos separadores. Então, iremos primeiramente resolver a operação do parêntese. Temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, é necessário fazer o MMC. Resolvendo essa operação entre frações, teremos 5/6 elevado a menos 1. Sabemos que potência com o expoente negativo inverte a base e o expoente fica positivo. Então, a resposta é 6/5, somando 6/5 com 2/3. Novamente, uma adição de frações com denominadores diferentes. Também é necessário fazer o MMC. E o resultado dessa operação é 28/15, que é a alternativa B. Questão 75. Estima-se que a população mundial deva atingir 11 bilhões de pessoas até o final do século XXI, ou seja, 11 vezes 10 elevado a 6 habitantes, 1,1 vezes 10 elevado a 6 habitantes, 11 vezes 10 elevado a 9 habitantes, 1,1 vezes 10 elevado a 10 habitantes. Para achar a resposta, vamos transformar 11 bilhões em um número usando notação científica. Então, a resposta correta é a alternativa D. Questão 76. Um satélite artificial que é lançado com velocidade de 11.000 km por hora em 1,5 horas percorrerá 1,65 vezes 10 elevado a 3 km, 2,2 vezes 10 elevado a 4 km, 1,65 vezes 10 elevado a 4 km, 2,2 vezes 10 elevado a 3 km. Nessa questão, vamos transformar 11.000 em notação científica, que será igual a 1,1 vezes 10 elevado a 4, e em seguida multiplicaremos por 1,5. Vamos fazer a multiplicação de 1,1 vezes 1,5, que é igual a 1,65, e vamos repetir a potência 10 elevado a 4. Então, a resposta correta é a alternativa C, 1,65 vezes 10 elevado a 4 quilômetros. Questão 77. Dadas as medidas de comprimento x igual 4,8 vezes 10 elevado a 3 metros e y igual a 6,7 vezes 10 elevado a 3 metros, temos que x mais y na notação científica é igual a x é igual a 4,8 vezes 10 elevado a 3, que esse valor é igual a 4.800, y é 6,7 vezes 10 elevado a 3, que esse valor é 6.700. Fazendo a soma desses valores, teremos 11.500. E 11.500 transformado em notação científica é igual a 1,15 vezes 10 elevado a 4, que é a alternativa D. Questão 78.
Em cada comprimido de certo analgésico e anti-inflamatório, são utilizados 0,2 gramas da substância ibuprofeno. Na produção de 4 milhões deste comprimido são utilizados. Nessa questão, iremos multiplicar 0,2 por 4 milhões. Feito essa multiplicação, teremos 800 mil. E 800 mil em notação científica é igual a 8 vezes 10 elevado a 5, que é a alternativa A. Questão 79. Temos uma expressão numérica. Vamos efetuar a multiplicação dos números que não estão representados em potência, que é o 5,4 e o 3,5. Fazendo essa multiplicação, teremos 18,9 e vamos fazer a multiplicação entre as potências usando a propriedade multiplicativa. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 5. Tudo isso dividido por 3 vezes 10 elevado a 5. Dividindo 18,9 por 3, teremos 6,3. Fazendo a divisão entre as potências, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 5 é igual a 1. E 1 vezes 6,3 é igual a 6,3. Então, a resposta é a alternativa A. E por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.